que é morte? Pensemos no que significa estar morto. Morte é o contrário de vida. Podemos dizer que é o paradoxo da vida. E onde fala em morte? Vamos ver lá em Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Lemos o seguinte: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. A morte veio a todos os seres humanos como uma consequência do pecado. Em relação ao fruto proibido, Deus ele disse a Adão e a Eva que eles certamente morreriam se comesse do fruto proibido. Está lá em Gênesis 2,17. Mas Satanás disse: é certo que não morrereis. Em Gênesis 3,4. Agora eu pergunto, quem estava certo? Satanás ou Deus? Veja, Adão comprovou que Deus estava certo e Satanás mentindo. Você pode ver isso lá em Gênesis 4:8 e Gênesis 5:5. As perguntas que ficam são: o que acontece quando a pessoa morre? Para onde eles vão? Existe a imortalidade da alma? Haverá algum dia a ressurreição? Vamos conhecer o que a Bíblia nos diz com relação a isto? Nós sabemos que a morte é o oposto da vida. Quando Deus criou o homem, Ele criou para que o homem tivesse vida eterna. Ele não criou o homem para que o homem morresse. A morte veio em consequência do pecado, segundo nos diz a própria Bíblia, em Romanos 6, 23. Agora, o que é vida? Veja, Deus criou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, ou seja, uma pessoa viva, que até então ele só era barro, um homem feito de barro. Você pode ver isso lá em Gênesis 2, no verso 9. Agora, o que é a morte? Alma vivente, o fôlego de vida retirado, e aí a pessoa se torna o quê? O pó, de novo, o barro na terra. Do pó vieste, ao pó tornarás. Você pode ver isso lá em Gênesis 3:19, Eclesiastes 3:20, 12:7. Vamos dar uma olhadinha na Bíblia para ler esses textos. Gênesis 3:19. Vamos ver o que diz lá? Lá diz o seguinte, Gênesis 3:19. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isto até que você volte para a terra, pois dela você foi formado, você foi feito de terra e vai virar terra outra vez.
Em algumas traduções, vem do pó vieste, ao pó tornarás. Eclesiastes 3:20. O próximo verso. Diz lá o seguinte: pois tanto um como o outro irão para o mesmo lugar, isto é, o pó da terra. Tanto um como o outro vieram de lá e voltarão para lá. Observe que esses dois versos falam que a pessoa que morre, ela vira pó. Ou seja, podemos dizer nada. Agora o outro verso do capítulo 12 é o verso 7. E lá diz o seguinte: ó, então o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. Observe que não existe nada de o espírito estar por aí vagando. Existem algumas comparações importantes. Se você pega uma lâmpada e nessa lâmpada você coloca ela numa energia elétrica e aperta o interruptor, a lâmpada ela produz luz. A lâmpada é o resultado da energia elétrica. O mesmo ocorre na morte. Quando esse fôlego é tirado, simplesmente deixa de existir. Se você tirar a lâmpada da energia elétrica, ela também deixa de existir. Isso é uma analogia bem interessante. Agora, para onde vai? Satanás ele implantou na cabeça do homem que ele não morreria lá no Éden. Hoje ele diz as mesmas coisas. Ele tenta colocar que o homem é imortal, que o homem reencarna, que o homem ele passa por várias vidas, dando a entender que ele continua sempre vivo. Tem algumas denominações religiosas que falam o seguinte: que depois que o homem morre, ele vai para o céu, aquele que é mau vai para o inferno, o que é mais ou menos vai para o purgatório para se regenerar. Então são coisas absurdas. A ideia da reencarnação, que a alma assume outro corpo depois da morte, pode ser pessoa, pode ser animal, pode ser vegetal. Isso parece até que a pessoa vive, depois que morre, fica flutuando numa dimensão assim, talvez até em terceira dimensão, ou sexta dimensão, que é uma dimensão talvez que nem exista ainda. Nada disso é verdade. A Bíblia ela muda todo esse conceito que é dito aí afora. E ela revela para nós que o homem passou a ser alma vivente desde quando Deus soprou-lhe o espírito da vida, ou seja, o fôlego de vida nele. Até então ele só era um barro, um pó feito pelas mãos de Deus. E essa ideia de imortalidade não existe. Claro, não podemos deixar de dizer que um dia o homem será imortal. Portanto, o homem não tem uma alma vivente, ou seja, um espírito vivente, porque ele é uma pessoa, e essa pessoa ele só pode ter vida se tiver nele o espírito, ou seja, o fôlego de vida.
E esse fôlego, ele é retirado assim que a pessoa morre, porque a Bíblia assim diz. E como eu já havia dito, lá em Gênesis, Eclesiastes, nenhum homem possui a imortalidade. A imortalidade é um atributo somente de Deus, chamado de atributo incomunicáveis, podemos dizer assim. Só Deus a possui. Isso você pode ver lá em 1 Timóteo 1,17, 1 Timóteo 6,15 e 16. Eu até gostaria de ler lá em Timóteo, para que você tivesse mais a certeza. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo 1, no verso 17, diz o seguinte: Ao Rei eterno, imortal e invisível, o único Deus, a Ele sejam dadas a honra e a glória para todo sempre. Amém. Agora abra também no capítulo 6 e veja lá no verso 15 o que diz: Quando chegar o tempo certo, Deus fará com que isso aconteça. O mesmo Deus, que é o bendito e único Rei, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. O único, verso 16, o único que é imortal. Ele vive na luz e ninguém pode chegar perto dela. Ninguém nunca o viu, nem poderá ver. A ele pertence a honra e o poder eterno. Amém. Isso é o que diz a Bíblia. Somente em Deus a vida eterna. João 17,3 diz o seguinte, caro amigo: E a vida eterna é esta, que eles conheçam a Ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus, que enviaste ao mundo. Em 1 João 5,11 diz o seguinte: E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida é nossa por meio do seu Filho. Veja, nós não éramos eternos, mas Deus nos deu através do seu Filho. Agora essa vida eterna, ela cabe a nós recebê-la. Para isso, nós temos que cumprir algumas coisas. Essa vida eterna, ela está disponível ao homem. Isso não quer dizer que o homem é eterno. Ele é eterno desde quando ele faça o que Jesus nos ensinou. O homem é mortal. Você pode ver lá isso em Ezequiel 18, verso 4, que diz lá que se a alma pecar, esta morrerá. Ora, um espírito pode pecar? Uma alma em espírito pode pecar? Não existe isso. Deus vai dar vida eterna. Você pode ver isso lá também em 2 Timóteo 1,10, também João 5,12, 5,40, 10,10.